Pode ser o Senhor, pela graça de Deus, nós iniciamos mais um estudo da palavra. Hoje estaremos vendo Hebreus capítulo 4, estaremos dando continuidade a partir do versículo 8 ao 11. Mas como o contexto nos pede os versículos anteriores, eu gostaria de ler com os irmãos, para a gente ter o contexto de hoje. Hebreus 4:1. Vamos ler, irmãos? No capítulo 2, ele faz um movimento oposto ou um movimento complementar, porque se ele mostra Jesus como divino, no capítulo 2, ele mostra Jesus como humano, aquele que se fez carne e sangue como seus irmãos, para socorrer a descendência de Abraão, para estar amparando, suportando a fraqueza humana, ciente então de que ser fraco mesmo depois, ou apresentar fraqueza mesmo depois de convertido, é algo que nós precisamos ter maturidade para compreender a nossa própria situação. Se Deus reconhece que nós somos fracos, e Ele veio para nos amparar e nos socorrer em nossas fraquezas, Deus entende que nós precisamos ser fortalecidos, cuidados, pastoreados pelo nosso grande sumo sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote. No capítulo 3 é apresentado então Jesus como apóstolo e sumo sacerdote, e aí traz a questão de Moisés, que era um servo na casa de Deus, mas Jesus não é servo na casa de Deus, ele é o filho na casa de Deus, e na verdade essa casa pertence a Jesus, e essa casa somos nós. Então, aí nós entramos neste momento em que é apresentado que a casa de Deus tem uma voz. Na casa de Deus há uma voz a ser seguida. Qual é essa voz? É a voz do Filho. Pelo Espírito Santo nós somos guiados hoje, a igreja tem sido edificada pelo Senhor através do seu Espírito, e nós, como filhos de Deus, como casa de Deus, somos aqueles que são chamados a ouvir somente a voz do Senhor. Essa casa tem alguém que manda. Tem ou não tem? Tem. E deve ter alguém que obedece. Que nós não tenhamos confusão, que nós não façamos confusão. Quem é o que manda e quem é o que obedece. Uma casa está em confusão, é só você misturar isso aí. Se não houver quem obedece, quem manda e quem obedece, está feita a confusão. Na casa de Deus, na igreja, tem um só que manda, que é Jesus. Não são os anjos, não é Moisés, não são os profetas, embora Deus tenha falado pelos profetas, hoje Ele fala pelo Filho. Então, louvado seja o Senhor. E aí, na construção, nesse processo ascensional de crescimento que o autor de Hebreus vai nos conduzindo, depois que ele fala a respeito dessa questão da casa de ouvir a voz, ele traz um exemplo dos israelitas, que também ouviram a voz de Deus por meio de Moisés, só que no processo de prova deles, eles foram reprovados. Por quê? Porque eles duvidaram de que Deus seria capaz de cumprir aquilo que Ele havia prometido, que os tiraria do Egito e os conduziria a Canaã, sendo que o deserto seria o meio pelo qual Deus poderia cumprir isso, a saída do Egito e a chegada em Canaã. Quando eles estiveram na prova, eles começaram a murmurar e lamentar. E o coração deles se revelou o quê? Um coração insubmisso à vontade de Deus. E manifestou que eles queriam de fato o quê? Estar no Egito. O Egito, aquele lugar que os escravizara, se tornou tão bom que eles preferiam estar no Egito do que estar sendo guiados pelo Senhor
no período da prova, no período do deserto. E isso o autor de Hebreus traz como um exemplo. Olha, prestem atenção. Esses que viram coisas miraculosas, portentosas, os milagres enormes, esses mesmos que viram o mar se abrir, o povo sair pelo seco, que foram sustentados pelo maná, que foram amparados de dia e de noite, a veste não envelheceu, a roupa não se estragou. Esses mesmos, o que aconteceu com eles, irmãos? Eles, por conta da incredulidade, não puderam entrar. Neste paralelo, irmãos, fazendo com que os primeiros ouvintes dos hebreus olhassem porque o povo de Israel era de fato algo do conhecimento e por eles estarem envolvidos na cultura judaica e vivendo no ambiente judaico, o que acontecera com os israelitas era algo muito real e próximo a eles, que eles tinham condição de compreender. Então o Espírito Santo chama e faz com que eles olhem para isso. Prestem atenção. Deus tinha um povo com uma missão, com uma comissão, para que fossem guiados por Deus e pudessem entrar no lugar que Deus daria descanso. Neste ambiente é que nós somos introduzidos à questão do descanso. Quando Canaã, no primeiro momento, representaria o descanso do deserto, o autor então começa a falar: prestem atenção, que da mesma maneira que houve um descanso para eles, há um descanso ainda hoje, como nós vemos aqui. E ele coloca isso e vai falando, como nós vimos nas reuniões anteriores, que esse descanso faz referência desde a criação, quando Deus, após os 6 dias da criação, no 7º ele descansou. E vimos que esse descanso não significa a inexistência de atividade, mas sim o prazer de ter concluído aquilo que Deus se propusera a fazer. Quando Deus terminou a obra, houve da parte de Deus um gozo, uma satisfação. E isso é chamado do descanso. O descanso é a paz de ter concluído algo que havia sido determinado. Então, este é um cenário de forte advertência para os nossos irmãos e para nós hoje, já que esta palavra permanece dizendo que ainda resta um descanso. E a pergunta que pesa sobre nós é se nós hoje gozamos desse descanso. Quem de nós tem vivido o descanso de Deus? É a pergunta que é colocada para nós, mostrando que, embora Deus apontasse no sábado, o 7º dia, o dia do descanso, para que o homem pudesse, como nós vimos, uma aliança de Deus com todos os homens, devem gozar de um descanso, mostrando que Deus sempre intentou que o homem pudesse descansar. Inclusive no relato de Gênesis, quando fala da criação do 1º ao 6º dia, diz: houve tarde e manhã. Mas quando fala do 7º dia, não há menção de tarde e manhã, porque o 7º dia pode ser visto como uma referência à eternidade, ao descanso eterno. Então não há princípio de um tempo inicial, nem final para esse dia do descanso. O descanso apontado em Deus e para Deus, ele não tem finitude, ele não termina. Quando alguém entra em Deus, entra no eterno. Quando alguém está no Senhor, está na eternidade. Quando nós recebemos e cremos em Jesus, o que houve? Nós recebemos a vida eterna. Quando que ela termina? Quando termina a vida eterna? Alguém chuta o ano que vai terminar a vida eterna? Não tem ano. Se Deus é eterno e nós recebemos a vida eterna, e Deus está em descanso nesse sentido, porque há uma importante aplicação aqui para nós, entendermos que, ao contrário do que existe na
teologia, né, ou uma doutrina que postula ser teológica, que Deus criou, fez a criação e depois se afastou desta criação, deixando que os homens resolvessem seus próprios problemas. Deus, ele cria, descansa, tem prazer, novamente não no sentido de que cruzou os braços e Deus foi tirar um cochilo, não. Deus continua cuidando de toda a criação. Ele é o responsável por sustentar. Até quando? Até a conclusão de toda a era. E nós estaremos então eternamente sendo sustentados por Ele. Não é isso que diz o capítulo 1 de Hebreus? Que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, quando nós olhamos aqui, irmãos, essa palavra de descanso, ela mexe conosco porque ela nos traz, primeiro, uma forte advertência. E é nesse sentido que nós vamos caminhar hoje, olhando para esses versículos. Se os irmãos olharem a primeira frase, presta atenção nos irmãos no versículo 6, a primeira parte do versículo 6 era como se fosse o início de um parênteses, diz assim: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele. Está certo? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, vamos agora pular para a primeira frase do 11. Como que diz? Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Então, 6:1 diz assim: visto que resta entrarem alguns nele. Há uma porta aberta aqui. Amém. Dizendo, significando que aquele descanso que Deus tivera na criação, o sábado apontado, né? Mesmo a questão dos israelitas, ao entrarem em Canaã, também ter um significado de descanso. Este não é o descanso que o autor, aqui no capítulo 4, está em mente. Não é isso que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo não está dizendo de um descanso físico, terreno, temporal. Ele passa a dizer de um descanso que ainda está posto diante de nós. E olha como fica interessante o versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós entramos no descanso, ainda resta alguns para entrarem no descanso, e o versículo 11 diz: esforcemos-nos por entrar no descanso. O que tudo isso quer dizer, irmãos? Que o descanso, em um sentido, quando nós cremos no Evangelho, alcançamos descanso em Cristo Jesus. Isso é tão claro para nós, tão patente em nossa vida. Tenta recordar da sua vida antes de crer em Jesus. Tenta lembrar de alguns dias de como você vivia sem crer em Jesus. As metas, os objetivos, as inseguranças. Veja se você consegue recordar o que aconteceu com você quando você creu em Jesus. O que aconteceu? Imediatamente nós desfrutamos de uma paz. É verdade ou não? Sim. Que excede todo entendimento, como disse a nossa irmã Maria. Se recorde que aquela aflição, aquela incerteza, aquela insegurança, porque nós éramos inimigos de Deus, sim, quando nós cremos, isso deixou de existir. Amém. Nós até hoje acordamos todas as manhãs em paz com o Senhor. amém, Em paz. Não há conflito nosso com o Senhor. Não há qualquer tipo de acusação, de condenação que pese sobre nós, porque nós estamos em paz. Amém. Agora, irmãos, há uma questão importante para nós compreendermos aqui. Qual é esse descanso, então, ou quem são esses que restam a entrar ainda no descanso? O que está sendo colocado para nós? Vamos ler, então? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo
determina certo dia, hoje, falando com Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O que quer dizer então, irmãos? Quando diz que resta alguns a entrarem, mostra que o descanso que nós temos do Evangelho está ainda aberto a todos os homens. Todos os seres humanos são chamados a estarem diante desse descanso. O Evangelho é um chamado ao descanso. Os irmãos, se recordam de algum versículo que diz isso? A respeito do Evangelho como um convite ao descanso? Alguém se recorda? Vou dar uma dica. Quem precisa de uma dica? Diz assim: vinde. Os irmãos se recordam? Mateus 11. Vamos ler Mateus 11? Mateus 11, 28 a 30. Vamos ler juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se recordam, irmãos, então, quando nós ouvimos e cremos no Senhor, o que nós encontramos? Descanso e paz. Para quê? Para as nossas almas. Dessa maneira, irmãos, nós somos então levados a compreender que quando no versículo 6 é dito que ainda resta alguns a entrarem no descanso, isto significa que o Evangelho continua aberto, chamando as pessoas para virem a Jesus, que estão cansadas e sobrecarregadas, e a obedecerem ao Senhor e ouvirem a sua voz, e se sujeitarem ao pastoreio dele, que é manso e humilde, nós encontraremos descanso para as nossas almas. O descanso está relacionado a sermos pastoreados por Jesus. Amém. Aqueles que se mantêm rebeldes ao Filho, eles não poderão entrar no descanso. Em que sentido? Se nós não cremos em Jesus, formos rebeldes ao Evangelho, nós não temos a vida eterna. E não teremos, portanto, o descanso que há em Jesus. Mas há uma outra questão. Nós que cremos em Jesus, ainda temos um outro descanso para nós buscarmos diariamente. E é disso aqui que nós encontramos o prosseguimento a partir do versículo 8, 7, 8 em diante, mostrando que, se por um lado o Evangelho chama todos ao descanso, uma vez que nós estamos em Cristo, nós precisamos nos esforçar, e é disso que nós falaremos hoje, tá bom? Então o versículo 7, ele passa o seguinte, ele vai explicar quando que é o momento deste descanso. A nossa tradução, aparece um pouco confusa e às vezes nós não conseguimos entender. O versículo inicia dizendo assim: de novo. De novo significa que esse dia de descanso é trazido de novo para acesso aos homens. É uma nova oportunidade. Nós não estamos falando da criação, nós não estamos falando do descanso sabático, nós não estamos falando de Canaã, mas nós estamos dizendo que hoje há um novo descanso posto diante de todos nós. Amém. Todos nós que ouvimos o Evangelho temos de novo diante de nós um descanso aberto.
Quando nós saímos para pregar o Evangelho, o que nós estamos pregando na verdade? O sábado eterno do descanso das pessoas. E elas, quando entram nesse sábado, estão eternamente nesse descanso. Mas, se não houvesse o versículo 6, nós não teríamos a compreensão que nós precisamos diariamente nos manter obedientes à voz do Senhor e à sua palavra. Porque quando nós obedecemos é que nós encontramos paz. É na obediência à palavra de Deus que nós temos paz. E é por isso que há uma necessidade de esforço. Porque você pode ter crido, eu posso ter crido, mas hoje, quando o Senhor fala conosco, nós nos sujeitamos à sua palavra e nós nos mantemos obedientes a ela e nós permitimos que o Senhor nos pastoreie, nos conduza. Se nós temos essa atitude, nós encontraremos paz recorrente e um descanso que se renova em nossas vidas. Você já deve ter passado por isso, eu já passei por isso, e nós devemos conhecer, irmãos, dessa maneira que, embora salvos, vivem em uma vida de constante agitação, inquietude, que não goza de paz. Por quê? Está em uma condição em que Jesus não está pastoreando, em que ele não se sujeita e não obedece ao Senhor. Isso leva a uma questão interna. Nós sabemos disso. Quando nós não obedecemos o Espírito Santo, qual é o primeiro sintoma que nós temos? Nós perdemos a paz. É a nossa experiência, não é? Desobedeceu o Espírito Santo, perdeu a paz. Foi-se o descanso. Sem paz, o que nós vamos fazer? Nos bater de um lado para o outro. Vem a agitação, vem a preocupação, vem as dúvidas, as incertezas. Como se o nosso Pai tivesse nos abandonado. Ao passo que nós somos conduzidos pelo autor de Hebreus, é exatamente ao contrário. É por nós estarmos debaixo do pastoreio de Jesus, em que toda a circunstância aparentemente é desfavorável, que nós estamos guardados debaixo da mão poderosa dele. E somos conduzidos em seu pastoreio. E somos levados a um aprisco seguro, a uma grade segura, a um fugiu a palavra, onde os pastores levam as ovelhas. Aprisco. É o aprisco, mas tem uma outra. O curral. Quando nós somos conduzidos nesse ambiente em que o pastor nos cerca e nos protege. E quando nós olhamos para a porteira para sair, quem estará nos protegendo? O pastor. De dia e de noite. Mas isso, se nós nos sujeitarmos ao seu jugo, que é leve e suave. Mas, irmãos, para isso, nós precisamos do coração manso e humilde, lidando com o coração, muitas vezes, soberbo e hostil. E é aí que nós temos os conflitos. Nós queremos ter uma reação e uma atitude diante daquelas circunstâncias. E o coração do nosso pastor, manso e humilde, quer que nós tenhamos outra. E aí a cruz se coloca diante de nós. Se nós nos colocarmos a favor da cruz e nos sujeitarmos à sua vontade, nós teremos gozo e paz. Se nós rejeitarmos a direção do nosso pastor, o que haverá? Morte. Haverá agitação. Por isso que o versículo 7 ele diz assim, de novo, hoje é o tempo que se abre o dia do descanso, hoje é o tempo que se abre a porta do descanso. E não é nem mesmo o descanso quanto Davi falou, aqui é uma referência ao Salmo 95.
quando Davi está exortando o povo de Israel a olhar o que havia acontecido com os pais no deserto. E ali Davi está dizendo: olha, tomem por padrão o que aconteceu com os desobedientes. E Deus diz no Salmo 95, no versículo 11, que não entrarão no meu descanso aqueles que não obedecerem a voz do Senhor. O que o Espírito Santo está interpretando para nós é que, quando Davi, 400 anos depois, aproximadamente, de Josué, fala de um descanso, ele está dizendo que o descanso que o povo, a segunda geração, conseguiu com Josué, não é o descanso que está sendo mostrado aqui para nós. Por quê? Porque se aquele fosse o descanso objetivo de Deus, Davi não teria falado 400 anos depois que ainda restava um descanso a ser obtido pelos israelitas. Mostrando então que aquele descanso, que seria gozar de Canaã, do período de sofrimento do deserto, não é o descanso dito e revelado aqui em Hebreus. Por quê? Porque esse descanso é superior, é eterno, é duradouro. Ele se mostra como algo importante e relevante. Ele é uma novidade, não é algo que ficou preso no passado. Ele é novo e ele é revigorante. É o poder do versículo 7. O Espírito Santo está dizendo assim: prestem atenção. Vocês que estão querendo voltar ao judaísmo, vocês que estão se sentindo cansados com a pressão, entendam que há uma porta de descanso para vocês. Quando? Hoje. Hoje. E ele renova pela terceira vez: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. É o nosso pastor dizendo: vinde a mim, quem está cansado. Se nós fôssemos perguntar quem está cansado hoje, nós levantaríamos a mão provavelmente, mesmo no sábado, seguido de feriado. Talvez você esteja desde quinta-feira de feriado, mas hoje, ouvindo a voz de Jesus, dizendo: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós não estaremos prontos novamente a gozar desse descanso? Então o versículo 7 é este grande grito a todos os que ouvem o Evangelho e a palavra do Senhor: o descanso é hoje. Chegamos no versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, já falamos, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então é isso. Os versículos 7 e 8, com referência ao Salmo 95, Davi, 400 anos depois, diz: olha, o descanso dado por Josué não era o descanso que Deus tem estabelecido eternamente. E aqui o autor de Hebreus interpreta até o que Davi não sabia que dizia, porque não era o tempo de Davi experimentar isso. Somente na nova aliança, o verdadeiro Josué, Jesus, ele é o único que pode dar o descanso eterno. Josué conduziu a segunda geração e eles tiveram parcial descanso, sim. Mas tiveram descanso em toda a terra? Não. Tiveram lutas? Foram derrotados? Se casaram e se prostituíram com as nações? Ergueram postes ídolos? Houve mistura? Sim, tudo isso houve. Então, eles não conseguiram a plenitude do descanso. Este é o primeiro Josué. Os irmãos sabem que o termo Jesus no grego é o mesmo que Josué no hebraico. É a mesma palavra, né? Mostrando e simbolizando que a figura do Antigo Testamento aponta para o verdadeiro Josué, Cristo Jesus. Amém. O nosso descanso eterno. Então, este é o sentido do versículo 7 e 8. O versículo 9 agora, vamos ler juntos? Vamos ler juntos, entendeu? Vamos lá?
Portanto, resta descanso para o povo de Deus. Vejam, irmãos, se esse versículo, ou se o descanso fosse uma referência a qualquer coisa acontecida no passado, o versículo 9 não teria sentido. Está dizendo, ainda resta hoje um descanso. Para quem? Para os israelitas? Para os da casa de Levi? Para os da tribo de Levi, da casa de Arão? Não. Para quem? O povo de Deus. O povo de Deus hoje é formado por qual tribo? De todas as tribos. E de quais línguas? Todas as línguas. Quais nações? Tem judeu nesse povo de Deus? O que ele experimentou? A fé em Cristo Jesus. Amém. Tem romano? Tem? Tem etíope? Egípcio? Tem brasileiro? Tem. Campineiro? Tem? Aleluia! Como diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Como nós entramos nesse repouso? Pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém. Vinde a mim, todos nós. Todos. Mas aí nós olhamos como Deus é cuidadoso. Este repouso é para quem, irmãos? Para todos os homens. Prestem atenção. Este repouso é para todos os homens? Não. Ele é acessível a todos, mas só gozam deste repouso quem? O povo de Deus. O povo de Deus é que tem acesso ao descanso, porque creu em Jesus. As pessoas que não creram estão fora do descanso, estão interiormente em conflito, em agitação, tribulação, estão vivendo uma inimizade com Deus e debaixo de uma condenação. Mas nós que cremos, como diz no versículo 3, vou até ler de novo, nós, porém, os que cremos, entramos no descanso. E o versículo 9 reforça isso. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. É a igreja do nosso Senhor, formada por judeus convertidos a Jesus e gentios convertidos a Jesus, que constituem o povo de Deus. O cenário de paralelo está devidamente traçado. No Antigo Testamento, Deus tinha um povo, os israelitas, que fracassaram na prova, caíram no deserto, foram destruídos pelo Senhor por conta da incredulidade. Se levanta um novo povo, com um novo Josué. Que povo é esse? A igreja, que está em prova. Até quando? Até a vinda do Senhor. Qual é o risco que a igreja corre? Incredulidade, desobediência e apostasia. Se acontecer isto, o que vai acontecer com aqueles que creram no Senhor e vivem em incredulidade? Não entrarão no reino. O reino é uma porção de descanso. A Nova Jerusalém é o momento definitivo do descanso. Mas aqui hoje, conduzidos pelo novo Josué, o que a igreja precisa, irmãos, é passar o deserto obediente, obedecendo ao Senhor, sujeito às provas, permitindo que a fé seja trabalhada em nós e o caráter de Cristo, que essa natureza do Espírito Santo em nós, seja disciplinada. Todos nós aqui somos nascidos de Deus. Todo filho de Deus é nascido de Deus. Todo filho de Deus tem Cristo formado nele? Não. Para que é o deserto? Para que Cristo seja formado. Para que são as provas? Porque a natureza do Espírito Santo em nós precisa da disciplina do Espírito Santo para gerar o caráter de Cristo. Sabe essa tribulaçãozinha que você está vivendo hoje? Sabe esse aperto que está juntinho, grudado com você?
Sabe qual é a razão dele estar com você hoje? É que, estando em tribulação, nós nos sujeitamos à providência do Senhor, à ação do Espírito Santo, para que, disciplinados, nós possamos caminhar em obediência ao Senhor e termos em nós um pouco mais do caráter de Cristo formado. Sem esta mão do Senhor nos trazendo as tribulações, nós permaneceríamos quase que não transformados. Lembra de você quando você era convertido? O quanto você tinha de Cristo? Muito pouco, não é? Hoje, anos se passaram, Cristo cresceu em você, mas tá bom? Já dá para falar assim: Cristo não precisa mais crescer em mim? Alguém consegue falar isso? Você acordou de manhã e falou: Senhor, já está bom, estamos na mesma estatura? Ou pelo contrário, nós estamos falando: cresce, Senhor, mais em nós. Cresce, Senhor. E aí nós somos trazidos ao Senhor ao deserto, para sermos alimentados pelo maná, para sermos supridos pela graça do Senhor, tomarmos de uma água que é o próprio Senhor, a água da vida, e caminharmos debaixo da orientação e no calor do Espírito Santo, para nós percorrermos o deserto. Se tirar o deserto, irmãos, não há Cristo formado em nós. Se tirar o deserto, não há Cristo formado em nós. O versículo 9, que nós estamos falando, ele então mostra que o povo de Deus, no Novo Testamento é a igreja, e a igreja então deve gozar desse descanso onde? No deserto. Porque foi no deserto que os israelitas caíram. E é nesse ambiente que a nova podemos considerar, se nós olharmos no Novo Testamento, considerando a igreja, como esses chamados, essa nova criação, essa nova sociedade em Cristo Jesus, nós somos chamados para, em comparação na velha aliança, o povo que fraquejou na prova, nós possamos, pela graça do nosso Senhor, sermos vitoriosos onde? No deserto. Onde o Senhor venceu Satanás, irmãos? No deserto. Com abundância na geladeira, com cobertor quentinho, touca na cabeça, foi isso? 40 dias sem comer, em jejum, ali no ambiente como diz a palavra, com feras, e ele então tem um encontro com o diabo no deserto. E o que Jesus mostra? Obediência irrestrita à palavra de Deus, que é o que o versículo 10 vai dizer para nós. Versículo 10: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou de suas obras, como Deus das suas. Qual é a compreensão que nós temos aqui? Quando nós somos chamados a esse descanso de Deus, é o Espírito Santo que estará atuando em nós. E nós, diferentemente do que acontecia na primeira aliança, em que o Espírito Santo não habitava no homem, hoje, este homem habitado pelo Espírito Santo, goza do poder do Espírito, para que a obra do Senhor seja realizada nele, com responsabilidade, a graça, mas a responsabilidade. Mas nós experimentamos, irmãos, de um descanso quando nós cremos no Senhor, porque nós não temos mais uma luta no sentido de que nós estamos tentando guardar ele. Nós descansamos disso. Jesus cumpriu a lei plenamente. E a justiça do Senhor, ela é atribuída a nós.
nós descansamos dessa tentativa de cumprir a lei do Senhor e de buscar agradá-lo através da nossa justiça própria. Agora nós temos um descanso que é estar em Cristo Jesus, em um certo sentido, porque o versículo 10 ele precisa ser compreendido no 11. Então, descansamos da tentativa de agradar a Deus pelo esforço próprio. Não há mais necessidade das obras da lei. Agora nós gozamos da graça em Cristo Jesus. Mas no versículo 11, nós encontramos algo que soa estranho para nós. Soa ou não? Vamos ler de novo, porque é o versículo que nós vamos fechar agora. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esse é o momento, é o ápice dessa porção sobre o descanso. Por quê? Porque como o texto é dito à igreja do nosso Senhor, aqui ele então se distancia do cenário, do quadro com os israelitas e fala de uma situação presente da igreja. Presente porque desde o derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, nós vivemos já os últimos dias. Quando começou os últimos dias? Quando o Espírito Santo foi derramado. Desde o batismo, desde o Pentecostes, a igreja já vive os últimos dias. Agora nós devemos estar vivendo as últimas horas, próximo a escutarmos o grito do noivo. Eis o noivo. E nós precisamos estar cheios de Cristo em nós. Aí agora ele vem dizer assim: diante do fato de nós termos o descanso que é Cristo posto diante de nós, e cientes de que o que nos afasta do Senhor é a desobediência, nós temos que nos esforçar. Aqui, irmãos, qual é o esforço prioritário nosso, Novo Testamento? Qual é a prioridade da igreja no Novo Testamento? Qual é? Alguém falou? Alguém sobrou? Acho que o Paulo já falou. Entrar no descanso por meio do quê? Obediência. A questão da igreja, irmãos, a questão de todo cristão é obediência à palavra do Senhor. Qual é o esforço que nós temos hoje? É porque, uma vez tendo crido no Senhor, nós somos desafiados a crer em todas as promessas do Senhor. Amém. E crermos em toda a palavra do Senhor, porque se isso não acontecer, nós podemos ser algo que acontece muito no meio da igreja, dos nossos irmãos, é ser seletivos na palavra de Deus, escolhermos aquilo que nos agrada. Escolhemos: pede-me que abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sobre vós. Nós poderíamos viver somente dessas palavras. Nós poderíamos dizer: ei, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bênção e não de mal. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser tomada toda. Amém. O homem precisa de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Gênesis, Apocalipse. E a igreja vive hoje um contexto em que o púlpito é cada vez mais seletivo. O púlpito é um filtro onde a palavra de Deus não é acolhida inteiramente, porque precisa agradar os ouvintes. E nesse processo, nós vamos tendo cada vez mais irmãos superficiais e meninos na fé, que não conseguem lidar com fraqueza, tribulação, com prova. Por quê? Porque isso está cada vez mais alheio à figura de um Deus que é amoroso
e um Jesus que é boa gente, gosta muito da gente e morreu para que a gente tenha uma vida boa e a gente possa ter coisas materiais muito boas, e que nós devemos aceitar todas as pessoas da maneira que são e que ninguém precisa experimentar a transformação, e que quem pensa diferente disso é religioso, é Legalista. e vive na esfera da religião. Infelizmente, a gente vê muito isso. Eu ouço muitos irmãos, acompanho muito, gasto muito tempo nisso, né? E é claro, a gente encontra muitos irmãos nessa linha e encontramos outros irmãos sérios, devotados, com a palavra de Deus norteando a vida deles, com uma visão clara do propósito de Deus. Mas se nós não compreendermos exatamente, irmãos, que esse versículo 11 aqui termina com um grande alerta para nós a respeito do descanso, nós vamos correr o risco, como diz aqui a advertência, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Qual é a oposição a esforçar para entrar no descanso? É o risco de, desobedecendo a palavra de Deus, se torne um desobediente. Quando a palavra de Deus vem nos limitar e restringir, nós não podemos selecionar: essa palavra eu gosto, eu não quero me sujeitar a isso. Isso vai gerar em nós um coração desobediente, e por nós termos um coração não obedecer, a incredulidade, ela começa a ganhar espaço em nós. E pouco tempo nós estaremos nos opondo àqueles que estão cumprindo a palavra de Deus. Por isso que a exortação final aqui, ela envolve toda uma assembleia. Ela parte do pressuposto de que nós individualmente devemos nos esforçar em estarmos vivendo em união com Cristo, em obediência ao Senhor, para termos descanso. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não entristeçais o Espírito Santo. Como que nós apagamos ou entristecemos o Espírito? Como, irmãos? Não cumprindo a palavra de Deus, desobedecendo. Quando Deus manda nós fazermos algo e não agimos dessa maneira, nós apagamos o Espírito. Quando o Senhor fala para nós não fazermos e nós fazemos, nós entristecemos o Espírito. E isso, quando ocorre individualmente, o que gera numa assembleia? Um impacto negativo de esfriamento, porque nós vamos estar gerando ou tendo contato com irmãos que estão incrédulos a determinado trecho da palavra de Deus, a determinado assunto, e isso se contamina, isso se prolifera, porque alguém que está insatisfeito com o Senhor, qual é a tendência que ele tem? Buscar sempre um aliado de murmuração, de reclamação. Por isso que a palavra diz assim, que a raiz de amargura, o que ela faz? Ela se enraiza e atinge outros. A advertência é: se esforce. A ideia da palavra aqui, um dos sentidos é: sejam ligeiros, rápidos, vigilantes, em não demorar em obedecer a palavra de Deus. Porque se isso acontecer, vai apagar o Espírito, vai entristecer o Espírito e vai perder a paz. Perdendo a paz, perde o descanso. Para justificar a ausência do descanso, o que vai alimentar? Que a palavra de Deus não é bem assim, que o irmão não está certo nisso. Quando alguém nos exorta, e isso é a advertência, porque ele está colocando diante dos irmãos: olhem para toda uma geração que é um modelo a não ser seguido. Irmãos,
Um modelo a não ser seguido, qual é? Quem viu muito milagre, mas não alimentou a fé. E aí, ele apostatou de Deus no deserto. A ponto, irmãos, a ponto de quererem voltar para o Egito e pedir para levantar alguém que pudesse levá-los ao Egito e cultuar um bezerro, dizendo que este é o Deus que nos tirou do Egito. Isso está aonde? Em que coração? Só no coração deles? O nosso coração é assim, não é? Sim. Da onde procedem os maus desígnios? Do coração. Do coração. Então, quando a advertência fala a fim de que ninguém caia, e a imagem que nós temos é essa que o autor diz assim: veja uma geração toda tombando, caindo no deserto. A gente vê os corpos, mas qual foi a primeira coisa que caiu, irmãos? O coração deles. Quando o coração deles caiu, o resultado final foi o corpo. Se o nosso coração hoje cair, nós vamos ser tombados e não teremos acesso ao reino, ao gozo, ao banquete, a entrarmos no gozo do nosso Senhor. Por quê? Porque houve um perverso coração de incredulidade. Mas ele termina dizendo assim: esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. De quem é a responsabilidade para que não haja irmãos caindo ou tropeçando? De quem é a responsabilidade? De toda uma congregação. Qual é a razão de Deus ter congregações para a edificação da igreja? Para que em grupos menores haja possibilidade de pastoreio e cuidado, e todos sejam alimentados e nutridos. Não é, irmãos, Deus não conduz o crescimento da sua igreja em multidão. Deus não lida com multidão. Fazei-os assentar em grupos de 50 e 100, e dai-lhes vós mesmos de comer. Deus lida, ou há uma capacidade nossa de pastoreio para grupos de 50 a 100 irmãos. Por isso que quando em Jerusalém 3.000 se converteram, aquilo se multiplicou de tal maneira, como que eles eram pastoreados e apacentados? De casa em casa. E partiam o pão de casa em casa, e comiam e faziam suas refeições de casa em casa. Eventualmente tinham reuniões no templo, mas o cuidado, o pastoreio para a manutenção da doutrina e comunhão dos apóstolos, oração e partir do pão, era feito em grupos menores, em assembleias, em congregações menores. Por quê? Porque é uma capacidade de cuidado. Já escorreu, irmãos, pela sua mão sem você perceber? Você passou tempo sem lembrar de irmão e de repente você lembrou? Isso mostra a fraqueza que nós temos no cuidado do pastoreio. E a demonstração aqui é que nós devemos nos esforçar para cuidar de cada um dos irmãos. Hoje, tempo hoje qual é? Exortai-vos mutuamente. Cada dia, no tempo que se chama hoje. O que significa? Que Deus derramou o seu amor no nosso coração para nós vivermos o amor fraternal entre os irmãos. E nós precisamos entender algo aqui, irmãos. O amor, ele exige de nós entrega pelos irmãos. Sim. O amor exige de nós dor e sofrimento pelos irmãos. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O amor jamais acaba. O amor não se ressente do mal. O desafio do Senhor é colocar pessoas completamente diferentes para viverem juntos. Não é estar juntos ao domingo, irmãos. Tem diferença no que nós estamos falando. Estar junto ao domingo é parte da nossa vida comunitária. A nossa vida comunitária envolve assistência material, espiritual, psicológica, emotiva, afetuosa, de geladeira, de mesa, de sofá.
Quanto mais nós estivermos vivendo isso, mais nós estamos vivendo uma assembleia segundo o padrão bíblico, uma congregação de fé. E nós somos trazidos para nós vivermos a maturidade do amor de Cristo, que a si mesmo se entregou. Se nós, depois de anos caminhando com o Senhor, não formos obedientes ao mandamento que é o amor, nós estamos correndo o risco de perder o descanso. Se nós tivermos segregação entre nós, tivermos um coração que seleciona irmãos por afeição, por temperamento, por comportamento, por atividade, nós estamos abrindo mão do descanso. Estamos entristecendo o Espírito Santo. Por que isso, irmãos? Porque aqui o Espírito Santo diz assim: se alguém cair, é responsabilidade de vocês, porque está vivendo com vocês, congregando com vocês, tendo parte do dom de vocês, do ministério de vocês. O que eu dou para vocês é para encher celeiro, é para encher a dispensa, ou é para repartir e distribuir entre os irmãos? Para que Deus nos dá dons, irmãos? O que o apóstolo Pedro diz? Para nós edificarmos com os dons que nós temos recebido. Para que nós temos casa? Para receber os irmãos. Para que nós temos carro? Para carregar os irmãos. Para que nós temos uma condição financeira? Para socorrer os irmãos. O pobre e o rico se unem em Cristo Jesus. Já não há mais pobre nem rico, escravo nem livre, bárbaro ou cita, homem ou mulher, mas Cristo é tudo em todos. Isso é descanso. Vivendo assim, nós vamos viver uma vida de descanso. Nós poderíamos descansar, irmãos, sabendo que há irmãos nós passando necessidade. Nós podemos descansar sabendo que irmãos estão aflitos, estão em luta, em guerra, se nós não estamos juntos. Na edificação do muro, quando alguém tocasse a trombeta, qual era a ordem dada? Para que houvesse um deslocamento e socorrer aquela porção do muro que estava sendo atacada. Há irmãos que em determinado momento indicam ou apontam para uma brecha no muro. O que nós vamos fazer com esses irmãos? Vamos cobrir a brecha desses irmãos. Hoje esse irmão não consegue entregar, eu vou entregar a minha e a porção dele. Porque vai haver um dia que eu não entregarei e esse irmão estará entregando a porção dele e a minha porção. Até que todos cheguemos à estatura da plenitude do Filho de Deus, até Cristo ser formado em nós. Então nós vamos hoje entender se há descanso em nossa vida, na maneira que nós estamos recebendo a palavra de Deus, a maneira que nós estamos vivendo a vida comunitária, a vida congregacional. Se há irmãos que estão caindo ao nosso lado e nós não estamos dando atenção. Noé caiu embriagado uma vez, e aí Deus trouxe prova para os seus filhos. Sem Cão e Jafé. Cão foi rejeitado, porque viu um homem caído e dedou que ele estava caído. Sem e Jafé, de costas, levaram a capa e cobriram o homem caído. E eles foram abençoados. E Cão foi amaldiçoado. Na verdade, a descendência de Cão. Por que isso, irmãos? Porque é a responsabilidade de todos nós que servimos o Senhor carregarmos os irmãos nos ombros, cobrindo a nudez do irmão. Quando você vê falha, pecado de irmãos, tema, irmãos, porque você está sendo provado. Se você vai ser alguém que vai cobrir a nudez, ou se vai expor a nudez. Não é ser conivente com o pecado. Quando o irmão tiver pecado, nós temos a autoridade do Espírito Santo para ir falar e lidar com a questão do pecado. Nós temos a autoridade do Espírito Santo para nos admoestarmos e promovermos crescimento, maturidade, administração. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que nós precisamos ter maturidade
de assumirmos responsabilidade em cuidarmos dos irmãos, porque é para isso que nós vivemos numa comunidade, numa assembleia, para termos descanso na assembleia, porque não há ninguém caído no nosso meio. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Terminamos aqui.